Ó profundidade da riqueza. Riqueza do quê? Da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os juízos de Deus, quão inescrutáveis, impenetráveis, incompreensíveis, inexplicáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem teve sabedoria para aconselhar o Deus eterno e todo-poderoso? Jó capítulo 12, versos 12 e 13. Jó 12, 12 e 13. Juntos: está a sabedoria com os idosos, e na longevidade o entendimento? Não. Com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. Romanos 16, 27. Ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Depois você leia também em casa, atentamente, Jó capítulo 11, versos 5 a 9, Salmo 104, 24 e muitos outros textos. Queridos, a Bíblia diz acerca da maioria dos homens: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Loucos. Por que a Bíblia diz isso? A resposta é simplesmente esta: todos os fins, objetivos, propósitos de Deus são sabedoria. Todas as obras de Deus são sabedoria. Todos os métodos de Deus são sabedoria. E todos os atributos, ou seja, as qualidades santas de Deus, são sabedoria. Tudo que Deus é, faz, deseja e almeja é sabedoria puríssima. Guarde isso no seu coração. Tudo que Deus é, tudo que Ele faz, deseja e almeja é sabedoria puríssima. Sabedoria infinita. É por isso que você pensar, falar, fazer qualquer coisa contra o que Deus revelou e ordenou é loucura total. Espero que cada um de nós guarde essa palavra. O ser humano pensar, falar e fazer qualquer coisa contra o que Deus revelou, o que Deus ordenou, é completa loucura. Então, quem é o pior louco? Quem é o pior louco? É todo aquele que obedece à sua cabeça e o seu coração e não vive para o Evangelho, não vive o Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o pior louco. Se você obedece, se você vive conforme a sua cabeça e o seu coração, você está vivendo contra o Evangelho de Cristo. Você está sendo o pior louco. E as consequências virão. A Bíblia diz: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou. Entregou ao quê? A toda forma de fracasso, desencanto, vergonha, destruição e finalmente
ao inferno. Leia Romanos capítulo 1, do 18 até o 32. Aos homens que desprezaram o conhecimento de Deus, Deus os entregou à vergonha, ao fracasso, a toda humilhação, a todo desencanto, a todo vazio, desespero, destruição e finalmente ao inferno eterno. Portanto, se esse tem sido o seu caso, se você tem vivido, seguido a sua mente, o seu coração e desprezado o Evangelho de Cristo, se você tem vivido contra a lei de Deus, a lei e o Evangelho, que a Bíblia é isso, de Gênesis a Apocalipse, a lei é a Bíblia, as Escrituras são a lei de Deus e o Evangelho de Deus. Se você tem vivido contra a lei e o Evangelho, que estão e que são as Escrituras Sagradas, eu espero que ainda nesta noite você desista, você escape da loucura enquanto é tempo. Até porque a maior loucura é aquela que é consciente, que é escolhida. Isso é loucura absoluta, loucura acima de tudo. Vamos ver a definição de sabedoria de Deus. Fale comigo, bem forte. A sabedoria de Deus significa que Ele sempre tem e alcança os melhores propósitos, utilizando os melhores meios ou métodos. Então vamos hoje trabalhar em torno de uma verdade central bíblica acerca da sabedoria de Deus, desse atributo de Deus. Qual é a verdade central que nós vamos aprender hoje? Que vai nos ensinar sobre esse atributo divino. Vamos falar juntos? A sabedoria de Deus resplandece magnificamente por meio de fatos e métodos improváveis. Meus queridos, escutem bem. Um número muito grande de obras e métodos de Deus são tão improváveis que ao conhecê-los, a nossa conclusão só pode ser a seguinte: ou ele, Deus, é tolo e não devemos perder tempo com ele, ou ele é infinitamente sábio e nós devemos nos curvar diante dele. Alguns fatos, não alguns, muitos fatos e métodos, obras de Deus, são tão improváveis a nós, tão assim surpreendentes, espantosos, e nós temos dificuldade de ingeri-los, de tragá-los, eles são intragáveis a nós. Muitos fatos, obras de Deus, métodos de Deus, são tão intragáveis a nós, que nós vamos concluir que Deus só pode ser tolo ou infinitamente sábio. E se ele for infinitamente sábio, esses próprios fatos e métodos e obras que são ingeríveis, iningeríveis para nós, devem nos levar a nos curvar e nos humilhar completamente diante dele. Veja e faça a sua escolha. Primeiro, vamos juntos? Quem imaginaria que a história tão atribulada de José era um projeto de salvação da humanidade? E quem usaria esse tipo
de método. Quem diria que era Deus que estava jogando José num poço, fazendo os irmãos de José odiá-lo, jogando-o num poço e depois levando os irmãos a vendê-lo? Quem diria que isso era, de alguma forma, estava cumprindo planos e projetos de Deus? Quem diria que havia atrás disso providência de Deus? Providência de Deus. Quem diria que José, sendo vendido como escravo e chegando lá, se tornando escravo de Potifar, administrador da sua casa, era Deus agindo nele e através dele? Quem diria que havia providência de Deus em a mulher de Potifar tentá-lo sexualmente e depois traí-lo, acusá-lo injustamente, e ele ali condenado? Quem diria que ele passa 2 anos na prisão e Deus estava por trás disso? 2 anos de prisão, numa prisão horrível, numa prisão imunda. E aí vem os sonhos, e ele interpreta os sonhos, e através de todo esse processo, de 13 anos de tanta dor, 13 anos de tanta dor, de tanta frustração, de tanta decepção, 13 anos sofrendo traição, injustiça, ele se torna o salvador do mundo, o salvador da humanidade. Quem diria? Escute o texto, olha bem o que José diz. Gênesis 45, 7, 8a, ele diz assim, escute o texto: Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra. Deus me enviou, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Verso 8 ele diz assim: não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus. Mas quem imaginaria isso? Segundo lugar, juntos, quem levaria o seu povo amado e exclusivo para 400 anos de escravidão no Egito? Eu não faria isso. Se é meu povo amado, meu povo exclusivo, dentre todos os povos da terra, eu não o escravizaria, eu não permitiria, não deixaria que ele ficasse escravizado durante 400 anos. Certamente nesse fato, Deus tem motivos que nos escapam completamente. Deus tem motivos que nós desconhecemos absolutamente, na sua infinita sabedoria. Olha o que diz Gênesis 15, 13. Então foi dito a Abraão: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Por que isso, Deus? Para que isso, Deus? Eu não sei, Ele sabe. Essas coisas escandalosas nos revelam um Deus sábio. Terceiro, vamos lá. Quem imaginaria que o libertador de Israel seria forjado na casa do próprio Faraó? Moisés foi treinado, capacitado, forjado
no seu caráter, no seu intelecto, em tudo. A primeira fase do seu treinamento foi na casa de Faraó, até 40 anos. E depois a segunda fase lá no deserto. Ele estava sendo preparado, treinado, capacitado, forjado para ser o libertador do povo de Deus daquela escravidão de 400 anos. Atos 7, 21 e 22, eu vou ler, escute aí. Quando foi exposto, Moisés ainda bebê, lá dentro do cestinho, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. Seu próprio filho. 22, e Moisés foi educado, olha bem, foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era o que? Poderoso em palavras e obras. Moisés passou pela Oxford da época, pela Harvard da época, a grande, a gloriosa universidade da época. Moisés foi para lá, ficou lá até 40 anos, sendo preparado para ser o libertador de Israel. E Faraó pagou toda a bolsa de estudos dele. Pagou toda a bolsa de estudos. Patrocinou tudo. E com todo carinho e amor e paixão. E Faraó nem imaginava que aquele homem seria o pior carrasco dele e do seu povo. Ele estava criando o seu próprio carrasco, criando a cobra para devorá-lo. Só a sabedoria de Deus faz isso, querido. Só a sabedoria de Deus. As coisas que parecem ficção, livro ou história de ficção, só Deus as realiza na realidade. Só Deus faz que elas sejam reais. Na sua sabedoria. Quarto lugar, juntos. Quem escolheria o menor povo da terra para ser a sua revelação para todas as nações? Você escolheria o menor povo da terra? Eu não, eu escolheria o povo americano. Eu escolheria a superpotência bélica, econômica, educacional, intelectual, a superpotência numérica, populacional. Eu escolheria os Estados Unidos da América. Eu escolheria o maior e mais poderoso povo daquela época. Mas Deus escolheu o menor, o mais insignificante, o mais fraco. Não dá para entender esse Deus. Dá para entender? Dá para explicar? Olha o que diz Deuteronômio 7, 7 e 8. Escute aí. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. Só isso. Queridos, escutem bem, Deus quer humilhar a nossa inteligência. Aprenda isso desde dizer, Deus quer humilhar a nossa inteligência. Isso faz parte do projeto de Deus e das manifestações da sua sabedoria. Humilhar a nossa inteligência. Cinco, todos juntos. Quem diria que Deus faria do sofrimento a sua grande arma de vitória sobre o mal? Presta atenção, de novo, pergunto de novo. Quem diria que Deus faria do sofrimento a sua grande arma de vitória sobre o mal? Olha, agora você vai ler 1 Coríntios 1, 22 a 25. 3 versículos aí, 4, 5, vamos lá. Por quê?
tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Cristo o quê? Crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. O que é o Cristo crucificado? O que é o maior? O que é o infinito sofrimento? O maior sofrimento, a maior dor que alguém já passou, já sofreu, já experimentou na história da humanidade. O que é isso? É sabedoria de Deus. É isso que Paulo está falando. Queridos, escute bem. Sabe qual é o grande drama do diabo? Sabe qual é o grande drama de Satanás? É que ele jamais poderia imaginar que Deus se submeteria à extrema humilhação e ao extremo sofrimento. Porque para Satanás, essas coisas são inadmissíveis, inconcebíveis. Para o diabo, humilhação, sofrimento, dor, e ainda mais dor extrema, dor incomparável, humilhação incomparável, para ele, essas coisas são absolutamente impensáveis. E queridos, aqui está também a sabedoria de Deus. Ele derrota o mal usando métodos absolutamente inesperados pelo próprio mal. Deus derrota Satanás, o pecado, o mundo, a morte. Deus aniquila todos os seus inimigos, usando armas e métodos absolutamente inesperados pelo próprio mal. Eles não contavam com isso. O diabo jamais imaginou, não passou pela cabeça dele, não passou jamais pelo coração de Satanás, que Deus se entregaria, que Deus se submeteria à extrema, a tão grande humilhação e a tão imenso sofrimento. E foi por isso que ele foi derrotado. Pela sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus usa métodos que ninguém espera. Portanto, aprenda isso. Talvez você está hoje em uma imensa dor, frustração, sofrimento. Deus tem os métodos que a gente não conta com eles. Mas no final, é bênção, é vitória, é alegria. Se nós andarmos com Deus e amarmos a sabedoria verdadeira que está em toda a Escritura. Se nós amarmos a sabedoria. 6, todos juntos? Bem forte. Quem imaginaria que Deus sacrificaria o seu próprio filho para salvar seus odientos inimigos? Quem imaginaria, irmãos, que Deus sacrificaria o seu próprio filho para salvar quem? Amigões? Amigões? Salvar seus odientos inimigos. Queridos, a história está repleta de pais que sacrificaram seus filhos aos deuses para receber benefícios dos deuses. Pode estudar as religiões, a história. Na própria Bíblia, inúmeros pais sacrificaram seus filhos aos deuses para conquistar, para merecer, para receber benefícios dos deuses. Mas você jamais ouviu, nem jamais ouvirá falar do seguinte: primeiro,
Um Deus que entregou seu Filho, que é Deus. Segundo, o Filho único, e que era todo o prazer do Pai. Terceiro, esse Filho foi entregue ao pior tipo de morte física, a cruz, e ao pior tipo de morte espiritual, a ira de Deus, a ira do seu próprio Pai. Você jamais ouviu, nem jamais ouvirá falar disso. Pasmem os céus e a terra. Ou esse Deus é incomparavelmente tolo, ou incomparavelmente sábio. E você e eu, nós precisamos decidir em que vamos crer e a que vamos devotar a nossa vida. Vamos crer que Ele é o maior tolo de todo o universo? Ou vamos crer que Ele é incomparavelmente sábio, e nós devemos e podemos nos submeter a essa sabedoria, porque ela só vai nos trazer bem, glória, vida. Eu e você temos que decidir a que vamos nos submeter, em que vamos crer e devotar a nossa vida. Você aceita ter a sua inteligência humilhada? Nós aceitamos ter a nossa inteligência humilhada? Sete,